Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Livro de Lucas, capítulo 24, é a palavra que está ardendo em meu coração, aleluia, versículo 13, aleluia, vai nos relatar uma história, irmãos, aleluia, muito parecida com o que a gente vive hoje. O Espírito Santo hoje me acordou com esta palavra, falando assim fortemente comigo, aleluia. Eu queria compartilhá-la com você, compartilhá-la com alguém também. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar aos nossos corações. Preste bem atenção naquilo que o Senhor quer falar comigo e contigo. Lucas 24, aleluia, versículo 13, vai dizer: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, a 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhamos trocar entre vós? E por que estás tristes? E responderam um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido? Nesses dias, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, isso aqui, irmão, aconteceu, é um fato, isso é real. Isso aqui aconteceu. Já faz 3 dias, já é domingo já. Jesus já havia sido crucificado. A Bíblia vai dizer que Maria, Joana, algumas mulheres já haviam ido ao sepulcro e haviam testificado que Jesus já havia ressuscitado. Alguns discípulos também vão, como Pedro, e testificam que o corpo não está lá. Mas ainda assim, esses 2 discípulos estão a cerca de 11 quilômetros, andaram bastante, mesmo ouvindo, mesmo, aleluia, sabendo da palavra, mesmo Jesus antecedendo e contando o que haveria de acontecer naqueles dias. Eles estão tão envolvidos com o que está acontecendo, com a perca, com os rumores, com as perseguições, porque eles estão todos espalhados, estão dispersos, que eles decidem, ainda ouvindo a palavra, ainda ouvindo que Jesus havia ressuscitado, eles decidem descer a Emaús. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão descendo a Emaús, Jesus também se aproxima deles e vai, aleluia, fazer uma pergunta para eles: o que é que vocês estão falando, conversando entre si, aleluia? E eles vão dizer: você é o único peregrino em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo, aleluia. Está todo mundo comentando o que aconteceu com Jesus. Todos estão falando a mesma coisa, estão contando a história, aleluia, de um nazareno que foi crucificado ali no lugar de Barrabás. Oh, Espírito Santo de Deus. E isso Jesus vai dizer: por que estás triste? É por conta disso. E eles vão dizer: vós não ouvis dizer, nós acreditávamos que ele era o Messias. Nós acreditávamos que ele iria redimir a Israel. Eles vão contando para o próprio Jesus aqueles que eles acreditavam que ia acontecer. Mas eles mesmos vão dizer: agora já faz 3 dias que ele morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, irmão, é dessa forma que está acontecendo hoje. É a mesma coisa que acontece hoje com a igreja. É a mesma coisa. Aquilo que aconteceu com os discípulos quando Jesus foi crucificado, que o povo foi disperso, cada um foi para o seu lado, os discípulos se separaram, fugindo da perseguição, fugindo por tristeza, fugindo por decepção. Aleluia! É a mesma coisa que hoje acontece com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, ele vai nos falar, ele diz que no final dos tempos,
Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E não é isso que está acontecendo hoje. E por isso, porque a palavra está se cumprindo, era necessário que se cumprisse lá atrás. E será necessário que se cumpra nos dias de hoje também. Preste atenção, fique aqui comigo. Porque esta palavra, irmão, aleluia, é para mim e para você. Ela é enviada do Espírito Santo para mim e para você. Para nos fortalecer, abrir a nossa visão. Porque assim como aqueles discípulos estavam cegos, o próprio Jesus vai dizer: ó nécios e tardios de coração para crer. A Bíblia diz que era como se os olhos estivessem fechados. E da mesma forma hoje, parece que tem muitos com os olhos fechados. Parece não, tem muitos que estão com os olhos fechados. Tem muitos que estão, aleluia, incrédulos da palavra do Senhor, da promessa que Ele fez para a sua igreja. Aleluia. Tem muitos que não estão mais crendo aqui o Senhor falou, o que o Senhor deixou escrito, o que o Senhor nos revelou. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Oh, Espírito Santo, mas as más conversações que têm corrompido os bons costumes têm feito com que muitos de nós venhamos sair de Jerusalém, nos distanciamos da presença de Deus, nos distanciamos da casa de Deus, nos distanciamos do lugar de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós estamos descendo para Emaús porque nos decepcionamos, porque acreditamos que Deus iria fazer de uma forma, desejamos que fosse muito fácil. É muito bom quando a gente está caminhando com Jesus e vendo milagre. Aqueles homens viram milagre, aqueles homens foram usados para fazer milagres. É muito bom, irmão, quando a gente está na presença do Senhor e a gente está sentindo a presença dele dentro da igreja, e a gente está sentindo a glória dele dentro da igreja. Esses tempos se passaram em muitas congregações. Na banda Shebe, o que há é decepção, o que há hoje é frustração, o que há hoje é perseguição, o que há hoje é frieza espiritual, apostasia espiritual, na banda incredulidade no meio do povo de Deus. É o que há hoje quando alguns de nós nos reunimos. Alguns estão se reunindo ainda, aleluia, frustrados, e por isso estão abandonando a fé. E por isso estão abandonando a promessa. E por isso estão decidindo viver suas vidas. Como o próprio Pedro, que voltou a pescar. Aleluia. Muitos de nós, irmãos, fique aqui, ouça essa palavra. Deus está falando comigo, contigo. Muitos de nós, nos dias atuais, não estão entendendo que o processo que a igreja vem passando, aleluia, estava escrito. Está escrito e precisa se cumprir. A palavra está se cumprindo nos dias de hoje também. E quando Jesus ele vai de encontro àqueles discípulos, ele está dizendo para eles: ei, vocês estão saindo do caminho, vocês estão saindo da rota, vocês estão saindo do lugar, aleluia, de renovação, vocês estão saindo do lugar onde a minha presença está. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui. Tem pessoas que estão dizendo: eu não tenho mais ânimo de ir para a igreja, eu não tenho mais ânimo de se congregar, eu não tenho mais ânimo de entrar pelas portas. Aleluia! Há tanta guerra espiritual que você já tornou essa guerra espiritual como pessoal. Louvado seja Deus, os seus olhos já estão fechados, você não consegue mais ver Jesus ali dentro vivo. Aleluia! O que você vê dentro de algumas congregações são pessoas mortas. Você tem esperado a redimissão, você tem esperado a ressurreição, mas o que você tem visto são pessoas vazias, pessoas que não conseguem mais adorar, pessoas que não conseguem mais se alegrar, pessoas que não conseguem mais ver Jesus dentro da congregação. O que estão vendo, aleluia, são as suas esperanças sepultadas. Estão sepultando Jesus.
Estão sepultando o Espírito Santo de Deus, esquecendo, irmão, que até a morte ele venceu. Aleluia. Há pessoas aqui que estão desta forma, desacreditadas, desmotivadas, desanimadas. O sistema tem tentado matar a nossa fé. O sistema do mundo tem tentado nos distrair. O sistema tem tentado, aleluia, te trazer decepções. Olha bem o que eles vão dizendo no meio do caminho. Eles estão contando um para o outro o que está acontecendo. Não conseguem mais. Eles viram. As mulheres disseram, ele ressuscitou. Alguns discípulos disseram, o corpo não está lá. Mas eles insistem em trazer no meio do caminho, em levar no meio do caminho aquele assunto, o assunto de morte. Há pessoas que estão dessa maneira, não conseguem mais falar da ressurreição, não conseguem mais ver, não tem mais esperança, aleluia, de que tudo isso vai passar. Não tem mais esperança na salvação. Tem pessoas que perderam a esperança, aleluia, de Jesus voltar, de voltar e buscar a sua igreja. E qual é o assunto atual? O assunto atual são os escândalos. O assunto atual, aleluia, são os memes que postam vídeos na internet. Os assuntos atuais são vergonhosos. Oh, Espírito Santo de Deus, os assuntos atuais só falam de pecado, só falam de escândalo, só falam de traição, só falam de abandono na fé. Os assuntos atuais, são oposto àquilo que Jesus nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele nos prometeu? Ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra. E o que ele nos prometeu? Uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós estamos vivendo ainda nesta terra, aleluia, não se compara. A Bíblia vai mesmo dizer, aleluia, que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Fica com esta palavra. A tribulação do tempo presente está tirando você do foco. A tribulação do tempo presente está fazendo você desanimar, está fazendo você agora só buscar promoção no emprego, aleluia, está fazendo somente você procurar viver a sua vida, trabalhar incessantemente. Oh, Espírito Santo, a tribulação do tempo presente não deixa mais você, aleluia, ter tempo para Jesus. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo de ler as Escrituras, você não tem tempo para jejuar, você está envolvido e envolvida em tantas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, que perdeu tempo, aleluia, não tem mais tempo para as Escrituras. Você está entendendo o que Jesus está falando? Versículo 44, aleluia, Jesus já tem aparecido para os seus discípulos. Os discípulos de caminho de Emaús já voltaram para Jerusalém. Jesus vai dizer, todas as vezes que ele aparece, ele fala a mesma coisa. Ele diz, eu vou encontrar-vos em um lugar. Existe um lugar de encontro. E você está caminhando por aí, vagando por aí, mas ele está dizendo, existe um lugar de encontro. Jesus pode até te buscar no caminho, ele pode estar me usando hoje para dizer para você, volta para o lugar de encontro. Ele pode usar uma escritura na parede, ele pode usar um hino, ele pode usar um profeta para dizer para você, volta ao lugar de encontro, o lugar aonde você sepultou Jesus, volta para este lugar, volta para o lugar aonde você sepultou Jesus, porque Jesus não vai ficar sepultado nesse lugar, ele já ressuscitou, por isso ele está dizendo, volta, e ele encontra com seus discípulos, versículo 44, e disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus está dizendo, quando você voltar ao lugar de encontro,
O seu entendimento vai se abrir. Como ele errasse, enquanto você ficar por aí ouvindo somente o que te agrada, palavras de conforto, palavras que vão mexer com o teu ego, o seu entendimento vai estar fechado. Alguém diz para você, sai mesmo nesse trabalho. Alguém está dizendo para você, não aceite essa perseguição. Alguém está dizendo para você, porque se fosse comigo eu já tinha abandonado esta igreja, eu já tinha saído desta congregação. Alguém está dizendo para você, porque se fosse comigo eu já tinha abandonado esse marido, eu já tinha abrido mão desse casamento. Alguém está dizendo para você, abre mão desse filho, abre mão desse ministério. Alguém está dizendo, te incentivando a você sair do lugar de encontro. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nesse dia está falando contigo. Aleluia, estava escrito e precisa se cumprir nos dias atuais. Esse esfriamento espiritual, essa frieza espiritual, essa apostasia espiritual. Aleluia, esse amor que as pessoas estão perdendo estava escrito, mas quem tem a escritura não vive isso. Quem abre o seu entendimento para a palavra não vai viver frieza espiritual, não vai viver apostasia. O amor seu não vai esfriar, não. Ele está dizendo para mim e para você nesse dia, se o seu amor se esfriou, volta a aquecer ele. Ele disse para a igreja em Apocalipse, aleluia, eis que tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, volte às primeiras obras. Ele está dizendo, volta para o lugar de encontro, volta para aquela congregação que você diz que não sente mais a presença de Deus. Aleluia, quando a palavra for aberta, você vai sentir a presença de Deus. Os próprios discípulos no caminho de Emaús, eles vão fazer uma declaração. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Quando Jesus parte o pão, ele está dizendo, olha aqui, ó, eu estou em comunhão com vocês. A sua visão só vai ser aberta quando você voltar a ter comunhão. Aleluia! Coloque aí nos comentários. Eu estou entendendo. Declare nesse dia, eu estou entendendo. Ele está dizendo, quando o pão é aberto, quando ele parte o pão, eles dizem, não é que quando a gente estava no caminho, o nosso coração ardia quando ele falava? O seu coração está ardendo? Não sou eu, é ele quem está falando com você. É ele quem está falando com você. Volte ao lugar de encontro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, abriu-se o entendimento. E eu vou orar neste dia, aleluia, pela sua vida, porque eu creio que o teu entendimento já abriu. E você vai tomar uma decisão nesse dia. Qual é a decisão, minha irmã? Você vai voltar ao lugar de encontro. Hoje você vai voltar à casa do Senhor. Ele vai dizer, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. 46 e disse, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, irmão, volte ao lugar de começo. E dessas coisas sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Você está debaixo de uma promessa. Volta para Jerusalém. Ele diz, ficai em Jerusalém. Não é hora de você sair, aleluia, do lugar de encontro, do lugar que vai te revestir de poder. Está desanimado, está desanimada, se frustrou, parou na caminhada, aleluia, não tem mais ânimo, alegria de servir dentro da igreja. Ele está dizendo, eu vou te revestir de poder. E você vai falar em língua estranha de novo. E você vai voltar a louvar de novo. Você vai voltar a pregar de novo. Você vai voltar a sentir a presença de novo. Ele está dizendo para você nesse dia, volta, porque eu vou te encher de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe esta palavra? Coloque aí, eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Volta hoje. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra.
pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, Pai, que hoje estão voltando para o lugar de encontro. Aleluia! As adversidades nos tiraram do lugar de propósito, mas alguém está voltando. Você que está voltando, coloque aí, eu estou voltando. Capacita, sustenta, enche e envia para as nações. Em nome de Jesus, amém? Compartilhe esta palavra com alguém. Deixe seus likes, seus comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. E eu voltem para a glória de Deus.